Caricaturista, quase que eu não saio. Alguém sabe o que é? Hã? Alguém que faz caricatura, correto? Eu usei o exemplo, não vou usar o exemplo de ninguém, não, vou usar o meu exemplo. Foi a mesma coisa que eu falei nos lugares, tá bom? Se a pessoa, se vê um desenhista me pintar, um caricaturista vem me pintar, como é que ele vai me fazer? Vai botar um orelhão, já tem, né? Um narigão, um queixão, e aí vai fazer aquela figura bem engraçada de mim, né? Aí quando você olha para a figura, você acha engraçado, né? Porque é engraçado, os camaradas fazem assim. Mas eu não vou falar só dele, não. Tem um outro cara, que ele é um pintor moderno. Já viram aquelas artes modernas? O cara pega uma tinta e borra na parede. Pá! Borra na parede e ele te convence que aquilo é, sei lá, uma pessoa. Não tem nada naquele quadro, mas você está vendo? É uma pessoa, olha o cabelo dela, olha que ele está andando por uma estrada florida. E aí você fica olhando 2 horas para aquele negócio, você, onde é que está aquela pessoa? E ele começa a falar de uma forma tal que você se convence daquilo, né, que é verdade. Caramba, é uma pessoa mesmo, eu estou vendo até uns passarinhos voando. Não tem nada no quadro, é só um borrão. Ok? Mas tem aquele artista também, que ele gosta de detalhar as coisas. Ele faz com perfeição. Quando ele desenha uma paisagem, ele procura fazer o mais belo possível, o mais parecido possível com aquilo que ele está vendo. A minha pergunta é, se o pincel estivesse na sua mão e Jesus estivesse do seu lado, como que você o pintaria? Você faria ele engraçadinho? Porque a palavra dele é dura? E às vezes a gente não quer ouvir o que ele está falando? É melhor fazer um Jesus engraçado, né? Ele fala assim, como da minha carne e do meu sangue. Aí você, não, comer da minha carne, comer da carne, beber do sangue de Jesus? Não. Calma aí, Jesus, eu vou melhorar a tua palavra, entendeu? E aí começa a enfeitar Jesus. Aí, ao invés de botar a coroa de espinho, bota a coroa de flores na sua cabeça. E ao invés de fazer com que ele morra numa cruz, ao invés de fazer que ele morra numa cruz, deita ele como se fosse uma Branca de Neve, deitado num caixão florido. Porque fica melhor de ver. Ou você é aquele pintor que pinta Jesus, mas não sabe nem quem é ele. Ele está do teu lado, mas você não está nem aí. Você faz um borrão e diz, é Jesus. E você consegue convencer para todo mundo que aquilo é Jesus. E você diz, não, é Jesus. Olha o que ele está fazendo, está saindo raios e fogos da mão dele. Mas é um borrão. Ou você é aquele que tenta detalhar, tenta copiar, tenta fazer como ele é. Quem é você? Quem é você? Como você tem pintado Jesus? E não estou falando para fazer uma imagem de Jesus, não. Faz agora. Se você fosse o pincel, se você fosse a tela, se você tivesse que copiar Jesus, se você tivesse que ser como Jesus, quem seria você? Quem seria eu? O Jesus da plateia? O Jesus dos holofotes? O Jesus que arrasta multidões para o seu mundo pop? O Jesus que não está nem aí para nada, sirva ele ou me sirva como quiser. Quem é você? Qual é a imagem que você quer passar de Jesus? Aproveitando uma criança que foi apresentada a Deus, como que você quer passar Jesus para o seu filho? De que forma? Essa palavra tocou no meu coração, que eu falo assim, meu Deus do céu, eu não sou nem um pouco parecido com ele. O que eu tenho feito não tem transparecido Jesus de forma nenhuma. Deve ser uma preocupação nossa. Abre comigo em Ezequiel, capítulo 33. Nós vamos ler a partir do versículo 30. Diz assim a palavra de Deus.
Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede de Deus. Olha o versículo 30. Estão indo ao profeta. Esse homem era um sacerdote que profetizou, Ezequiel. E eles estão falando assim: gente, vamos lá, vamos ouvir o profeta, vamos ouvir o sacerdote que está profetizando. Versículo 31. Eles vêm a ti como um povo que costumava vir, né? Ia lá porque ele era o sacerdote, se assentavam, levavam suas ofertas, os seus sacrifícios, e se assentam diante de ti como um povo e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave, e que bem tange, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Difícil, né? Que palavra! Mas, nesse tempo aqui, o povo já estava cativo na Babilônia. E lá, Deus começa a profetizar contra o povo. E o povo está ouvindo aquilo que é contra eles e estão achando muito legal. Como se nada estivesse acontecendo. Vocês lembram da palavra da Luli, na quinta-feira? Ela falou sobre Daniel, Belsazar, estava lá no banquete, né? Fazendo um banquete, aquela orgia toda, né? Lá na Babilônia, comendo e bebendo, enchendo a cara todo mundo, enchendo pote, todo mundo dançando, todo mundo animadão. Daqui a pouco vem uma mão e escreve na parede. E Belsazar procura os sábios entendidos para ver o que estava escrito ali. E aí vem Daniel e diz para ele que ele seria julgado, pesado e julgado na balança, que o reino dele passaria e viria outro. E sabe o que ele fez? Voltou a comer e beber. E a se prostituir. Zedequias, hoje a gente estava ouvindo uma pregação do Hernandes Dias Lopes, e o rei Zedequias recebe uma palavra do profeta Ezequias: você vai morrer, põe tua casa em ordem, tu vai morrer. Aí o rei Ezequias diz: olha, Deus, peça a Deus para me curar. E Deus fala para ele: vou te curar. E aí ele é curado. E aí ele não põe a sua casa em ordem. Ele não está nem aí para a sua casa em ordem. O profeta vem falar com ele, diz que a geração dele seria horrível. Depois de Ezequias, vem Manassés, o pior rei que houve naquele tempo. O pior rei, assassino, promíscuo, homicida. O pior rei. Mas ele não estava nem aí, sabe por quê? Porque esse tempo de maldade não viria sobre a sua vida, mas viria sobre os seus filhos. É como se ele dissesse assim: que se dane a próxima geração. Quanto a mim está tudo bem. Ele não quis pôr a casa em ordem, ele não estava nem aí. Vocês lembram da história de Jó? A história de Jó é sensacional. Jó está na sua miséria, depois de perder tudo, vem 3 amigos falar com Jó. Conhecedores, entendidos, falam de coisas lindas. Leia a história de Jó. Quando você ouve eles falando, esses homens estão falando de Deus, mas eles estão falando contra Jó. Estão dizendo que Jó pecou, estão dizendo que Jó adulterou, que Jó roubou. Eles não santificaram o nome do Senhor, não glorificaram o nome de Deus, falaram como se conhecessem um Deus que para eles, de verdade, era estranho, simplesmente porque achavam, porque olharam para a miséria do seu amigo. Quem é você? Quem sou eu? Como que a gente tem pintado Jesus? Na verdade, não é pintado não, como nós temos sido imitadores de Cristo. Como?
De que forma nós temos imitado Jesus? De que forma? Você tem coragem de ser envergonhado pelo Evangelho? Ou é mais fácil andar como todo mundo anda? E depois dizer, não, eu sou evangélico. Ou dizer como um patrão meu dizia, eu sou evangélico. Evangélico. Abre comigo aí. Hebreus capítulo 1, apenas alguns versículos, do 1 ao 3. Diz assim, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, Jesus, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da glória, a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito para si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Eu digo com toda clareza, é impossível imitar Jesus. É impossível um artista fazer legitimamente a figura do nosso Senhor Jesus. É impossível. É impossível. Ele é a imagem exata do Criador. Sabe o que é estranho? Que você vai ver os apóstolos falando assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você vai ver os apóstolos dizendo assim, imitem a Cristo, façam como Cristo. Tenham a mente de Cristo. Você vai ver os apóstolos falando isso, e aí você vai pensar assim, como? A primeira resposta é, não faça o que você acha que é Jesus. Não faça. Não faça por achar que é, porque Ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é a expressa imagem do Criador. Ele é a palavra que sustenta todas as coisas. Então, não faça. Não invente um Jesus. Não invente, não precisa. Nós já somos errados por natureza, e por natureza é impossível imitá-lo. Quando se fala que Ele é a palavra que sustenta todas as coisas, você só está aqui vivo porque Ele está aqui. E você está vivo porque Ele determinou assim. Você errando ou não, todos os teus dias foram escritos e determinados quando nenhum dele havia. Você entendendo isso ou não, Ele está aqui e sustenta todos os teus dias até o final. Ele é Cristo, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é o grande Emanuel, Ele é o príncipe da paz. É impossível que eu e você consigamos detalhá-lo nas nossas vidas. É impossível. Com as nossas atitudes. Então, o primeiro passo, o primeiro entendimento, não tente fazer de Jesus o que você acha que Ele é. É fácil. Eu acho que Jesus é assim. Se você acha, então não faça. Porque Ele não é porque você achou. Já viu como é que as pessoas hoje estão agindo? Né? Eu vou pintar o nome de Jesus no meu corpo, mas a pessoa diz, eu vou escrever aqui Jesus, Rei dos Reis, para honrar o nome dele. Você acha que porque você pichou o nome dele na tua carne, você está honrando o nome de Jesus? Você não entendeu quem Ele é. Ele não precisa disso. Se eu botar uma camisa dizendo Ele é Senhor e andar por aí fazendo um monte de besteira, só porque eu estou com a camisa, você acha que Ele está sendo honrado por causa disso? Você acha que se você botar dinheiro ali no caixa para pagar o aluguel da casa, você está honrando a Deus e você acha que por causa disso você é a imitação dEle? Não! Não! Nós estamos muito longe de parecer com Ele. Hoje em dia, então, nós, sinceramente, assim, nós somos a pior geração, a geração mais distante de parecer com Jesus. Nós temos um mal, é uma bênção, mas é um mal nas nossas mãos. Ontem nós estávamos num congresso de mulher, como sempre, congresso de mulher, e aí a Cristina estava lá vendendo as bolsinhas dela, as Bíblias, né? E aí todo mundo com um problema crônico.
Problema de vista. Todos, dos mais novos ao mais velhos. Chegou uma senhora de 80 anos de idade. Aí a dona Neide falou assim, tem 80 anos de idade. Não precisa de óculos nem para perto, nem para longe. Perguntei para ela, a senhora usa celular? Nunca usei. Está a resposta. Alguns têm problemas crônicos de vista desde cedo, mas outros estão sendo causados pelo uso excessivo desse aparelho. E quem não tem um celular hoje? E quantas informações a gente não tem hoje? E quantas informações hoje não nos afastam do Senhor Jesus, porque é mais fácil olhar para o celular do que pegar a sua palavra. Eu não estou falando nenhuma mentira, né? Ou só acontece comigo. Com todos nós. Você está lendo a Bíblia, o celular toca. O que você vai ver? O celular. Você tem uma missão, uma tarefa, trazer uma palavra. Você quer ler a Bíblia ou você já vai buscar mastigado no telefone? Eu vou no telefone, eu vou procurar logo. Nós somos assim, o telefone parece que faz parte, parece que nasceu com a gente, vem agarrado. Não estou mentindo, estou falando que nós somos a pior geração porque foi nos dado coisas para cada vez nos tirar mais da presença de Deus. Nós estamos cada vez mais longe da presença de Deus. Os homens do passado, esses homens que pregaram o Evangelho, que sofreram pelo Evangelho, eles não tiveram medo de nada do mundo para pregar o Evangelho. Nós estamos estudando aqui a carta de Timóteo, a segunda carta de Timóteo. Paulo estava preso, a caminho da morte. E Paulo está dizendo para Timóteo, não tenha medo, permaneça, desperta o dom que há em ti. Não tenha vergonha do testemunho do Senhor, nem de mim. Jesus morreu cruelmente e Paulo seria morto cruelmente. Esta é a imagem de Jesus. Esse é o testemunho, nós nunca seremos parecidos com ele, mas nós devemos demonstrar verdadeiramente quem ele foi. Hoje, muitos de nossos irmãos estão sofrendo abusos terríveis, por não negarem o nome de Cristo. E nós, com toda facilidade, negamos, dizendo que somos cristãos. Tem uma coisa que nos faz sermos iguais a Jesus. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos. Tem um jeito de sermos iguais a Jesus. E eu clamo a igreja, conclamo a igreja. Eu convoco a igreja a ter esse entendimento. Pelas nossas forças, nunca seremos iguais a Jesus. Pela nossa sujeição, humilhação, nós podemos parecer com Jesus. E ouvir a voz de um único ser, que é Deus, podemos nos parecer com Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Vamos ler alguns versículos deste texto. Olha o que diz aí. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo... Igreja? Que não andam segundo? Tá bom. Só para ver se vocês estão aqui. Mas segundo o... Não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Esse Espírito está com letra? Quem é esse Espírito? Ele está dizendo, deixa a sua carne, deixa o seu eu. Para de querer pintar Jesus do jeito que você acha que é. Para de achar que Jesus é o que você acha que é. Hoje em dia todo mundo ouve a Deus. Hoje em dia está difícil de conversar porque todo mundo tem a sua convicção. Todos. Brasileiro, então, todo brasileiro é evangélico. Tem evangélico macumbeiro, tem evangélico espírita, evangélico católico. Todos são evangélicos. Todos conhecem as músicas, todos conhecem as orações, todos conhecem os jargões evangélicos, gospeus e aquelas coisas todas. Todos conhecem, todos. E quando você vai argumentar, todo mundo conhece a Bíblia. Todo mundo sabe uma história, todo mundo. Todos. Entra numa balada. Eu não entro. Mas entra numa balada, você que gosta.
não sei, aqui acho que não tem ninguém. Mas entra num lugar ruim e conversa com as pessoas sobre o Evangelho. Vai aqui fora. Conversa com esses meninos aqui, que estão na boca aqui armados. Conversa com eles. Eles sabem jargões evangélicos e muitos deles oram para ir para o crime. Conversa. Todo mundo sabe. Mas existe uma única razão e um único jeito de ser parecido com Jesus: negar a sua carne, deixar a sua carne, se humilhar diante de Deus para que o Espírito de Deus conduza a sua vida. Está escrito. Ele diz assim, o versículo 8, ele vai falar assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo que habita em você, que te selou para o dia da salvação, é que te livrou do pecado, da morte. Não foi você, não foi a sua escolha. Olha, eu quero Jesus porque agora eu vou para o céu. Não, se o Espírito de Deus não estiver em você, não tem como ouvir a voz de Deus, não tem como seguir o caminho de Cristo. Versículo 3 diz assim: portanto, que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne. Entende esse versículo? O começo dele está dizendo assim: existe uma lei, não peque, não adultere, não roube, honra teu pai e tua mãe, não adultere. E está lá, você olha para aquilo lá, mas você mentiu, você desonrou o pai, você desonrou a mãe. Então, por causa do pecado, da carne, nós não conseguimos cumprir a lei. É impossível que eu imite Jesus, porque a lei é boa, a lei é Cristo. Cristo é a lei. Eu olho para a lei e digo: é perfeito, é lindo, é maravilhoso. Ele é. E aí, tenta ser igual a ele. Não consegue, não tem como, é impossível. Por quê? Por causa do pecado. E ele fala, como estava enferma, pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então Jesus veio e aí pegou o pecado, o meu e o seu, e aí condenou o pecado. E o Espírito de vida nos deu vida, porque habitou em nós. Aí versículo 4 diz assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Cristo veio te salvar, mas para que o Espírito dele agora faça manifestar quem ele é, não quem é você. Versículo 5 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Entenda de uma vez por todas, é impossível que você possa ser parecido com Jesus se você não andar no Espírito, se não ouvir a voz do Espírito, se não pedir ao Espírito Santo que conduza a sua vida. É impossível você praticar boas obras, é impossível. Se a fé não foi depositada no seu coração, você um dia está em Cristo, no outro dia você não está. E é impossível que aquele que um dia está em Cristo, outro dia não está, seja de Cristo. Porque ou você está, ou você não está. Ou simplesmente você acha que estava. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne, de uma vez por toda, não podem agradar a Deus. Eu e vocês, meus irmãos, precisamos entender que essa palavra alcance nosso coração. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Existe um erro muito grande, e as pessoas acham que por elas vir à igreja, elas são salvas. Salvação não tem nada a ver com vir à igreja. Tem gente que acha que porque se batizou é salvo. O batismo é para dizer ao mundo que agora eu sirvo a Deus. Mas o batismo não te salva.
molhar com a água desse mundo? Comer pão da ceia? Beber o suco de uva da ceia? Não salva ninguém. São coisas daqui, são terrenas, são coisas para mostrar algo maior. Por isso que ele está dizendo para nós que nós não podemos, mas se nós temos o Espírito de Cristo, já não somos mais nós que devemos atuar, mas sim Ele deve atuar por nós. Devemos fazer com que a nossa carne morra todos os dias. Humilhar a nossa carne é dizer, não, não é assim, o meu Cristo não é assim. Ouvir a voz dele, segundo o que ele quer, não segundo o que eu quero. Os homens, volto a dizer do passado, eles entenderam isso. O Espírito veio sobre eles, e aí, como diz Paulo, agora não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Quer ser um imitador de Jesus? Tem que ser como Paulo. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Versículo 10, e diz, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito de Deus está em nós, o corpo, na verdade, tem que estar morto. Tem que estar morto. Esta é a oração que eu faço todos os dias, e esta é a oração que você deve fazer todos os dias. Deus, eu preciso matar a minha carne, porque eu quero ser parecido contigo. Eu quero que a manifestação do teu Espírito seja vista pelas pessoas, não eu. Como disse o nosso irmão João Batista, disse que eu morra, que eu diminua e que ele cresça. As pessoas seguiam Jesus, seguiam João, mas aí começaram a ver Jesus, começaram a deixar de seguir João para seguir Jesus. E aí vieram falar, olha, está todo mundo indo para Jesus. Importa que ele cresça. A gente não, parece que a gente quer seguidores para nós. Ouçam, vejam o que eu estou fazendo, olha como eu estou fazendo, olha como eu tenho conhecimento, olha como eu tenho entendimento, olha como eu canto, olha como eu faço, olha como eu rio. Mas cadê Jesus em nós? Olha o meu time, olha o que eu assisto. Né? Agora a gente coloca tudo no Face, no Instagram, né? Eu assisto tudo, vejo tudo, olha as minhas programações, olha... Gente, não estou falando nada que não se possa colocar coisas boas no Facebook, nem no Instagram, mas tenha um entendimento. Se você é um cristão, quem deve prevalecer em tudo que você faz é Cristo. É Cristo. Se você costura, Cristo deve prevalecer. Se vocês vendem alguma coisa, Cristo deve prevalecer. De vez em quando a gente assiste, junto com a Cristina, né? Assim, de livre, espontânea vontade, alguns cursos de costura, né? E eu, então, nem se fala, porque isso são 2, 3 horas da manhã, e está lá a mulher falando, né? Ensinando a costurar, e eu tentando dormir, mas tudo bem, esquece isso. Essa não é a parte mais importante. Tem uma mulher lá, que é muito engraçada ela, mas ela transmite isso. Ela fala de Jesus em cada ponto de nó que ela dá na costura. Creia somente, Jesus é Senhor, Deus não anda por esse caminho, vai. Ela exala, fala, da maneira dela, né? Mas a gente precisa entender isso antes de qualquer coisa que a gente vá, ou seja lá o que a gente for ser. Quem tem que manifestar na nossa vida é Cristo. Eu quero contar uma coisa para vocês que é muito importante. O homem, quando pecou, ele perdeu essa conexão. Ele era um com Deus, ele entendia Deus, ele ouvia Deus. Então, ele não precisava de informações nenhuma. A gente é egoísta, acha que a gente tem que saber de tudo. A gente não precisa saber de tudo. A gente precisa ter o essencial, que é Cristo. Quando o homem cismou de achar que era e podia ser igual a Deus, ele ganhou conhecimento de tudo, porque o próprio Deus disse que quando ele comesse daquela fruta, ele seria conhecedor do bem e do mal.
O homem se tornou conhecedor de tudo, e por ele se tornar conhecedor de tudo, o que aconteceu? Ele se achou melhor do que Deus. Então ele se distanciou de Deus. Quanto mais informação sobre a minha e a sua vida, que a gente gosta de informações, parece que vai nos distanciando de Deus, a gente começa a se achar melhor do que os outros. Não estou dizendo que é errado estudar, entendo, já falei sobre isso, falei umas 500 vezes na quinta-feira. Estudem, mas que seja para a honra e glória de Deus. Ganhem conhecimento para a honra e glória de Deus, mas não sejam tolos. Vocês lembram quando Paulo estava lá em Atenas? O que os gregos faziam? Sabe o que os gregos faziam? Trocavam informações, trocavam entendimentos, um se achando mais sábio que o outro, falando, trocando figurinha. Cada um subia lá no Areópago para dizer, olha, o mundo foi criado, o mundo veio desse jeito, coisa e tal, o planeta tal, pai. Eles estavam lá filosofando coisas humanas, cheios de conhecimento, mas completamente distantes de Deus. Quando o homem de Deus fala do Criador e Senhor e nada mais, Paulo não traz nenhuma informação humana, porque ele estava ligado pelo Espírito de Deus, para falar de Deus, para manifestar Cristo. Eles dizem, outra hora vamos ouvir esse tagarela, porque não agrada ao homem as palavras de Deus. Eu e você precisamos deixar as nossas manias para ouvir a voz do Espírito Santo, para fazer a vontade de Deus, porque se a gente não ouvir a voz do Espírito Santo, a gente não faz a vontade de Deus. Nós somos simplesmente pessoas cheias de informações, sem utilidade nenhuma para o reino de Deus. Mas o que Deus quer para mim e para a tua vida? Que a gente venha ouvir, que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, e eu espero, em nome de Jesus, que esteja sobre a vida dos irmãos, porque a Bíblia declara que aquele que não tem o Espírito de Deus não é de Deus. Ter o Espírito Santo de Deus não é falar em línguas, não é profetizar, não é, porque muitos não têm o Espírito de Deus e fazem tudo isso, e ainda expulsam demônios, porque diz que lá no final, quando o Senhor perguntar quem são eles, aliás, quando eles chegarem para Jesus querendo entrar, vai dizer assim, eu nem conheço vocês. E eles fizeram tudo isso, mas só estava fora, não estava dentro. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Quem é você? Quem é você? Se o Espírito de Deus está em você, você é filho de Deus. Se o Espírito de Deus não está em você, sinta em falar, você não é filho de Deus. O Filho de Deus quer ser parecido com o Pai, quer ser parecido com Jesus. Hoje o que nós vamos buscar é isso. Esse ano que vai entrar, o que nós vamos buscar é isso. Sermos parecidos com Jesus. Para terminar, Jó, capítulo 42, a partir do versículo 1. Esse é um entendimento muito bom, que eu e você precisamos ter. Jó chega no momento em que ele quer dialogar com Deus. Ele não entende as coisas que vieram sobre a vida dele. Vieram muitos males sobre a vida dele. E os amigos acusando eles. E Jó tem a consciência de que ele não praticou nada de errado. Jó tinha muita informação de Deus, Jó tinha conhecimento de Deus, Jó conhecia a liturgia, conhecia a letra. E aí Deus se manifesta para Jó. Quando Deus se manifesta para Jó, Deus não acalenta Jó e nem responde às perguntas de Jó. Deus não tem a necessidade nenhuma de te responder quanto aos teus problemas. Nenhuma. Deus faz outras perguntas para Jó. E no final de todas as perguntas que Deus faz para Jó, Deus fala, Jó responde. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei ou falei o que não entendia, coisa que para mim eram inescrutáveis, sem entendimento. Falei demais, abri a boca de montão sem necessidade, e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Aí você pensa assim, agora Jó vai apontar o dedo. Aí ele diz, eu te perguntarei e
tu me ensinarás. Olha a diferença. Jó no começo está falando assim, eu quero falar contigo, eu vou mostrar a minha causa, eu vou mostrar que eu não fiz nada de errado, e o Senhor vai ver que eu estou certo. E aí, quando Deus responde a Jó, Jó agora fala assim, eu vou ficar quieto, falei besteira, agora quando eu te perguntar, o Senhor vai me ensinar. Mudou o discurso de Jó. Com ouvidos dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Olha a diferença. Entenderam o que aconteceu? Ele tinha a informação de Deus, mas ele não via Deus, ele não conhecia Deus. Ele imitava Jesus de uma forma que ele achava que era certo. Mas quando Deus se apresentou a ele, ele agora disse, eu não posso, só o Senhor pode, me ensina. Essa é a função do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está em nós, ele nos mostra quem é Jesus. Quando o Espírito Santo está em nós, ele nos diz o que a gente deve ou não fazer. Quando o Espírito Santo está em nós, ele vai dizer que a forma com que a gente está andando é ou não a certa de estar diante das pessoas para mostrar Jesus. Para que a gente chegue a esse entendimento todos os dias. Antigamente, eu ouvia, mas agora eu vejo. Que essa seja uma resposta do teu coração e do meu coração. Antes eu achava que te conhecia, Deus, mas agora os meus olhos te veem. Todos os dias, porque a gente nunca vai conhecer Ele por completo.